Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui. E hoje eu vim comentar e falar um pouco sobre o caso do Jeffrey Epstein. Recentemente houve a liberação de mais arquivos sobre o caso. Jeffrey Epstein nasceu no ano de 1953 no Brooklyn, em Nova York. Na década de 70, ele começou a trabalhar numa escola bem renomada ali de Nova York. Então ele começou a dar aulas, de matemática e física na Dalton School, uma escola privada e de elite. Apesar de ser muito bom em matemática e física, o Jeff nunca concluiu a graduação, um curso acadêmico, então ele não tinha diploma. Em 1976, o pai de um dos alunos de Epstein convidou ele para um evento em uma galeria de arte em Manhattan. Nesse evento, Jeffrey Epstein conhece o pai de um outro aluno que fica muito impressionado com as habilidades matemáticas dele e pergunta para ele se ele já tinha pensado alguma vez em trabalhar em Wall Street. Então esse homem entra em contato com Ace Greenberg, e aí ele é um dos empresários, e eles fazem uma reunião e o Jeffrey Epstein é contratado, mesmo ele não tendo experiência e nenhum diploma para apresentar. Ele tem apenas 23 anos quando começa a trabalhar nessa empresa, e um dia descobrem lá, estavam vendo a ficha dele e percebem que ele não tem diploma, que ele não apresentou diploma nenhum. Então chamam ele lá para uma salinha e falam: olha, você não tem diploma, cadê seu diploma? E ele diz que realmente não tem nada para apresentar. Aí eles deixam passar, já que ele é um funcionário muito bom, que ele é muito bom na atuação dele e tudo, e em 1980 ele acaba se tornando sócio dessa empresa. Ele foi o sócio mais jovem, tá? E nessa época ele ganhava aproximadamente $200 mil por ano. Começam a acontecer algumas coisas estranhas ali na empresa. Em 1981, eles abrem uma investigação. Essa investigação interna seria para averiguar o uso indevido de contas e outras violações. O comitê, após investigações, o comitê executivo decide multar Jeffrey Epstein e suspendê-lo. Porém, ele se demite antes mesmo de cumprir a suspensão. Em 1982, ele funda a própria empresa dele, a qual ele deu o nome de Jeffrey Epstein & Company. Ele alegava que administrava mais de 1 bilhão para clientes, porém nunca veio à tona quem seriam esses clientes tão poderosos dele e nem como ele conseguiu tais clientes. Então ele começou a fazer fortuna e a partir daí ele começou a ter um estilo de vida luxuoso e adquiriu diversas propriedades na Flórida, Novo México e Nova York. Também ele começou a se cercar de pessoas importantes, cientistas, políticos, empresários, celebridades e até membros da realeza. E é em 1998 que Jeffrey Epstein compra uma ilha particular nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos, a denominada Little St. James. Nos anos 2000, ele já tinha uma rede de conexão muito boa com gente muito importante. Ele participava de muitos eventos e fazia doações para diversas instituições. Ele investia também em projetos científicos e projetos de faculdade. E ele não era ali, ele não convivia somente com a alta sociedade, com pessoas importantes dos Estados Unidos, era em nível mundial, então ele convivia com gente muito importante. Ele nunca se casou, mas ele teve uma namorada, a Ghislaine Maxwell, e ela foi a namorada dele durante muitos anos e também parceira em muitos dos atos, ilícitos que ele cometeu durante a vida. Em março de 2025, em Palm Beach, na Flórida, surge uma denúncia contra o Jeffrey Epstein. Os pais de uma menina denunciaram que a filha deles, de 14 anos, foi até a casa do Jeffrey para fazer uma massagem e, chegando lá, ela sofreu abuso. A polícia, então, inicia uma investigação criminal e coletam por meses múltiplos depoimentos de vítimas. E era sempre esse mesmo padrão, um convite para uma massagem em troca de dinheiro e abuso. Em 19 de julho de 2006, um grande júri em Palm Beach faz a análise do caso do Jeffrey Epstein, mas nenhuma acusação avançou. Porém, a denúncia de 2005 abre caminho para outras diversas denúncias. E em 2008, ele é condenado por exploração sexual e facilitação à prostituição. Porém, nesse ano de 2008, ele consegue fazer um acordo com os promotores federais. Quem conduziu esse acordo foi um promotor da Flórida, chamado Alexander Acosta. O acordo previa que ele não seria acusado federalmente por tráfico sexual. Ele se declarou culpado somente de 2 das acusações estaduais, incluindo solicitação para prostituição. Foi determinado para ele cumprir 13 meses de prisão, porém o regime era extremamente flexível, Ele podia ficar 12 horas, sair da prisão para trabalhar durante 6 dias na semana. E as vítimas não foram informadas desse acordo na época. A punição foi considerada muito branda, devido à gravidade das acusações. O acordo também concedia imunidade a possíveis cúmplices. Foi no ano de 2019 que um tribunal decide reabrir o caso. A reabertura do caso aconteceu por uma combinação de jornalismo investigativo, pressão das vítimas e nova investigação federal. Em 2019, promotores do Distrito Sul de Nova York abriram um novo caso criminal
separado do acordo feito na Flórida. E em 6 de julho de 2019, Jeffrey Epstein é preso novamente. Então ele é preso por tráfico sexual de menores e conspiração. Enquanto aguardava julgamento, né, no ano de 2019, ele morre dentro da prisão. Em 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein é encontrado morto na sua cela no Metropolitan Correctional Center de Nova York. A causa oficial foi declarada como suicídio por enforcamento. A morte dele levantou muitas suspeitas, né, porque houve ali na noite da morte dele muitas falhas de vigilância, de segurança. Ele estava sozinho na cela, tá? Porque ele tinha um companheiro de cela e nessa noite ele estava sozinho. As câmeras próximas à cela deram defeito, não funcionaram em alguns momentos. A vigilância também não foi feita naquela noite e a família do Jeffrey Epstein contratou um patologista para verificar o laudo da morte dele. O laudo foi contestado por esse patologista que alegou que algumas fraturas existentes ali no pescoço do Epstein seriam fraturas comuns em homicídios, tá? Não em suicídios. Então, o que gerou mais dúvida ainda a respeito da causa da morte. Houve a prisão de 2 guardas por negligência, porém depois foi feito um acordo judicial. Até hoje não há acusação de homicídio formal ligada à morte do Jeffrey Epstein. A investigação continuou e levou a polícia até a Ghislaine Maxwell, a parceira, né, dele. Os promotores afirmavam que ela participou de recrutação de adolescentes menores de idade, facilitação nos abusos cometidos por Jeffrey Epstein, participação no esquema de tráfico sexual. Dentre as acusações estavam conspiração para tráfico de menores, transporte de menores para atividade sexual ilegal, tráfico sexual de menor. Então, várias vítimas testemunharam, né, no tribunal e ela foi condenada de 5 das 6 acusações. Em junho de 2022, ela foi sentenciada a 20 anos de prisão. Então, o caso do Jeffrey Epstein está sendo muito falado agora, né, ultimamente, porque em janeiro de 2026 foram liberadas aproximadamente 3,5 milhões de páginas novas dos documentos, né, dos Epstein Files, que são os documentos do caso dele. E também foram divulgados vídeos, acho que, se eu não me engano, 2.000 vídeos e mais de 180 mil fotos. Milhares de páginas de processos civis e criminais ao longo dos anos. Entre eles estão os depoimentos da vítima sob juramento, os registros de voos privados, as agendas e livros de contatos, as trocas de e-mails, documentos judiciais ligados a Ghislaine. Então ali tem muitas informações novas, né, que vieram a partir agora de janeiro de 2026. E tem muita coisa, né? Tá aberto para consulta pública e qualquer pessoa pode ir lá e verificar coisas que tem ali. Claro que muitas coisas foram censuradas, taxadas, pelo que eu vi, porque o conteúdo completo tinha mais de 6 milhões de páginas e o que foi divulgado foram 3,5 milhões. Então, envolve muita gente importante, muitos nomes citados ali, né? Que estão dando bastante repercussão e muita coisa também sinistra. Claro que quem é citado ali não significa que a pessoa esteja envolvida em algum crime, né? Porque ali envolve tudo praticamente, todas as relações do Jeffrey Epstein e nem todas as relações que ele tinha eram criminosas, né? Eram com pessoas que estavam fazendo coisas erradas, não. Mas tem muitos nomes ali. Esse caso é muito sinistro, né? Claro, envolve poder, dinheiro, gente importante e muita maldade, né? Pessoas que acreditam que o dinheiro e o poder compram tudo. Enquanto eu pesquisava sobre esse caso, eu já tinha assistido o documentário na Netflix, tem um documentário muito bom, que conta a história toda, tem os relatos das vítimas, né? Muitas vítimas que falam ali no documentário. E entre uma dessas vítimas, a mais forte, assim, acho que a que mais falou e movimentou para esses processos é a Virginia Giuffre. E ela fala muito no documentário e ela também moveu um processo contra o Príncipe Andrew em 2021, por abuso, né, sexual. E ela estava escrevendo um livro, as memórias dela, né, sobre tudo que ela viveu. E aí ela sempre dizia que acontecesse o que acontecesse, ela queria publicar esse livro, ela queria, ele seria publicado. Então, em 2025 agora, ela tinha sofrido um acidente de carro, que foi grave, assim, ela foi para o hospital e nesse período de recuperação ela falava, né, para as pessoas que ela queria que o livro fosse publicado. Então, 3 meses depois do acidente, ela foi encontrada morta na casa dela, e a causa da morte é suicídio. Porém, em ocasiões anteriores, ela já havia relatado que ela não era uma suicida, que ela não tinha interesse em suicídio, porém, uma morte muito estranha, muito suspeita, e bem na época que ela estava para divulgar o livro. O livro foi lançado, ele se chama Nobody's Girl, e conta, né, as histórias dela, de tudo que ela viveu. E eu achei muito triste isso que aconteceu com ela, porque ela era, assim, uma das testemunhas-chave, né, de tudo. Ela incentivou e encorajou outras meninas a testemunharem. Então, eu achei realmente muito triste. Porém, o livro dela foi lançado, né, e lá ela dá diversos relatos sobre coisas que ela viveu, com o Jeffrey, com a Ghislaine, com o Príncipe Andrew e outros envolvidos, né. Então, esse foi o vídeo, gente. Foi meio que um resumo, né, um pouco dessa história.
e tem muita coisa aparecendo também, tem muita teoria e também tem muita fake news, né? Então, a gente tem que estar um pouco esperto sobre o que realmente é verdade e o que não é, e filtrar muitas das informações, né, que estão aparecendo aí ultimamente. Também esses documentos estão disponíveis no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, então todos podem acessar lá e olhar, né, o que tem lá. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!